Olá, alunos do Aula Paraná. Estamos aqui para mais uma aula de Química. Meu nome é Davi Tomás e uma coisa importante é que você deve acessar o Classroom para fazer as atividades, para que você possa aprimorar o seu conhecimento, para você absorver mais o conteúdo e também para que a sua presença seja registrada. Na aula passada, nós trabalhamos reações de adição, hidrogenação, halogenação, aletos de hidrogênio, hidratação, adição a carbonila e adição em anéis aromáticos. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, através de questões, nós vamos aprimorar esse conhecimento do que foi visto na aula passada. É uma retomada de conteúdo. Então vamos lembrar algumas coisas. Reações de adição. Às vezes, para que uma reação de adição ocorra, é necessário que a molécula apresente ligação dupla, que ela tenha ligação sigma e uma ligação pi. O que acontece? A ligação pi é rompida com energia ou através de catalisadores para que outros elementos se liguem à molécula, certo? Então, isso nós vimos na aula passada. Nós vimos a reação de adição, vimos várias reações, mas ela também pode ocorrer em compostos cíclicos. Então a ligação pi é quebrada, mas ligação sigma também pode ser quebrada. Compostos cíclicos com 3 ou 4 carbonos, que são os mais instáveis da categoria, certo? A hidrogenação catalítica, ela acontece como? O hidrogênio se liga aonde está a dupla ligação. Lembra que eu falei também na aula passada que a hidrogenação catalítica também é uma reação de redução, porque o número de oxidação, o NOx do carbono, passa de -2 para -3. O hidrogênio se liga ali onde tem a dupla ligação. Próxima. Nós estudamos também a halogenação. A halogenação é a adição de aletos, né, do cloro, bromo, iodo, flúor. Os mais comuns são o cloro e o bromo. Por quê? O flúor ele é muito reativo. Isso faz com que muitas vezes ele destrua a molécula. E o iodo, a reação acontece muito lentamente e você precisa de muita energia. Então os mais comuns são o cloro e o bromo. Então nós temos a adição de cloro, a mesma ideia. Ele vai entrar no local onde está a dupla ligação e vão se ligar à molécula, formando aqui na primeira 1,2 de cloropropano, na segunda 2,3 de clorobutidozeno. Por quê? Aqui tem uma dupla, era uma ligação tripla, uma das ligações pi se romperam e eles se ligaram à molécula. Vimos também adição de aletos de hidrogênio. A adição de aletos de hidrogênio, elas seguem a regra de Markovnikov, certo? O que acontece? Aletos é o bromo, ou iodo, ou flúor, que nós já sabemos, mais comuns, cloro e bromo, eles se ligam à molécula, a um átomo de carbono, e o hidrogênio se liga a outro átomo de carbono. Lembre-se que o hidrogênio, segundo a regra de Markovnikov, o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado. Então aqui o hidrogênio, a tendência dele é se ligar ao carbono mais hidrogenado. Mas professor, então quer dizer que ele não vai se ligar no outro? Acontece também. Quando você faz a reação, eu tenho 2 produtos, mas a maior porcentagem é do produto de baixo aqui, onde o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado. Certo? E a exceção à regra de Markovnikov? Nós vimos na aula passada. É a regra de Karash. Karash, moleque, né? Então, assim, com a presença de peróxido, quando eu estou fazendo a reação com bromo, com brometo de hidrogênio, ou seja, o ácido bromídrico. Quando eu estou reagindo ele com ácido bromídrico, o que acontece? O peróxido, ele segura o hidrogênio. Então, o bromo se liga primeiro, ele vai se ligar ao carbono com mais hidrogênio. E o hidrogênio, posteriormente, quando nós tiramos o catalisador,
ele se liga ao outro carbono, certo? Então ocorre uma inversão. A molécula produzida nesse caso, em maior quantidade, é a primeira. Vimos também reações de adição de água, ou seja, hidratação, adicionar água, hidratar, adição de água. Ela também segue a regra de Markovnikov. O hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado e a hidroxila se liga ao carbono menos hidrogenado, certo? Adição em aromáticos também foi vista, com uma temperatura de 140 graus, ela pode ocorrer. Inclusive já teve questões de adição em anel aromático no Enem. Esse conteúdo, como eu disse, ele é bastante cobrado nos vestibulares, de qualquer lugar, de qualquer universidade, no Enem também. Então é legal você dominar isso. Vimos também adição em anel aromático, né? Já falei, acabei de falar, adição de cloro em anel aromático, e vimos também que não está aqui a adição a carbonila, mas eu vou falar dele nos exercícios, certo? Mas, retomando, é a sua vez de praticar e nós vamos corrigir depois. Vamos lá para a primeira atividade. São apresentados abaixo 4 compostos pertencentes a várias funções orgânicas. Qual a alternativa que corresponde a 2 compostos capazes de sofrer reação de adição? Então, dessas 4 substâncias aqui, qual pode sofrer reação de adição? Agora é com você, você responde aí, nós aguardamos aqui. Então vamos para a correção? Nós temos aqui esses compostos. Que composto que é esse? Você lembra? Hidroxila ligada a carbono saturado. Isso é um álcool. Lembra da musiquinha?
se a hidroxila está ligada a carbono saturado. É álcool. Eu lembro que o Robert cantou isso com vocês, né? Aqui nós temos uma amina, certo? Aqui tem dupla ligação? Não. Aqui tem dupla ligação? Também não. Aqui eu tenho dupla e na outra molécula eu também tenho dupla ligação, que são as substâncias que são apropriadas para que ocorra a reação de adição. Então, qual é o nome dessa molécula? Né? É o eteno. E aqui eu tenho ciclohexeno, que a resposta correta é a letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima? Moleza, professor. Vamos para a próxima. Hidrocarbonetos que apresentam ligações duplas podem sofrer reação de adição. Usando a regra de Markovnikov, dê a fórmula e o nome do produto que se formam nas reações de adição. Então, nós temos duas reações. Faz aí que nós esperamos aqui. Voltamos para a correção. Vamos lá. Eu tenho aqui o ácido iodídrico, iodeto de hidrogênio, e eu tenho a molécula de metetitropropeno. Essa reação vai formar o quê? Seguindo a regra de Markovnikov, o hidrogênio ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Quem é? O primeiro lá, o primeiro da esquerda ou o do meio? O primeiro da esquerda. Então, a molécula formada será essa daqui, que é o 2-iodopropano. Fez aí? Acertou? Então, vamos para o próximo. Aqui eu tenho o ácido clorídrico, que é o cloreto de hidrogênio. O que vai acontecer? O hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Mas cadê o hidrogênio, professor?
Não tem hidrogênio aqui? Tem sim, lembra? A molécula, quando ela é montada em bastão, os hidrogênios estão invisíveis. Então aqui eu tenho um carbono nessa pontinha. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 3 ligações, falta um hidrogênio. Nesse carbono de cima, eu tenho o carbono aqui, que já tem 4 ligações. Aqui tem hidrogênio? Não. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado e o cloro vai se ligar no outro carbono, com o rompimento da dupla, certo? Então, a molécula vai ficar assim. E qual é o nome dela, professor? O nome dela é 1-cloro, 1-metil, ciclohexano. Correto? Vamos para o próximo? Vamos lá. Na reação do metilpropeno com ácido bromídrico, ou brometo de hidrogênio, na presença de peróxido orgânico, há a formação de... Faz aí que nós aguardamos aqui. Voltamos para a correção? Então vamos lá, na reação do metilpropeno com brometo de hidrogênio na presença de peróxido orgânico, há a formação de... Então nós vamos usar o quê? Metilpropeno. Metilpropeno. Por que ele não colocou número aqui, professor, no 1-eno? Porque não precisa, se a dupla estiver desse lado, ele vai continuar a mesma molécula, só que virada, certo? Na presença de peróxido, aqui tem uma informação importante, na presença de peróxido, eu tenho qual regra mesmo? Carache, moleque! Lembra? Ácido bromídrico, ou brometo de hidrogênio, na presença de peróxido, o hidrogênio ele não vai se ligar ao hidrogênio mais hidrogenado,
ele vai se ligar ao hidrogênio menos hidrogenado e o bromo vai se ligar do outro lado. Correto? Então, nós temos a molécula, o bromo se liga ao carbono mais hidrogenado. Por que, professor, isso acontece? Lembra? O peróxido ele vai atrair o hidrogênio por causa do oxigênio, que é bastante eletronegativo. Ele vai segurar esse hidrogênio e o bromo vai entrar na molécula primeiro. Certo? Então, a nossa alternativa correta é a letra D. 1-bromometilpropano. Ah, professor, eu marquei a E. Cuidado, na nossa molécula formada aqui não tem dupla ligação, então não é propeno, ela é propano, correto? Vamos para a próxima. Atividade 4. Identifique entre os processos abaixo o que não é uma reação de adição. Ciclobuteno, cloreto de hidrogênio, metil, propeno, água, pentano, cloro, etino, brometo de hidrogênio, butadieno, 1,3 e cloro. Faça aí que nós aguardamos aqui, já voltamos para a correção. Voltamos para a correção? Você acertou? Será? Vamos lá, identifique entre os processos abaixo o que não é uma reação de adição. Então nós temos aqui, vamos para o quadro, certo? Nós temos o ciclobuteno. Aqui tem ligação dupla? Tem. Então isso daqui vai ser uma reação de adição. Essa ligação irá quebrar, o hidrogênio vai se ligar aqui e o cloro vai se ligar ali. Você fala, professor, mas pode ligar de um lado ou do outro? Tanto faz. Sim, porque nesse caso a quantidade de hidrogênio é a mesma. Nós temos aqui a segunda reação, metilpropeno e água.
o que nós temos? Temos uma dupla ligação. A água, ela é H2O, mas ela pode ser representada assim, lembra? Ó? HOH. Então, o hidrogênio vai se ligar aonde? Ao hidrogênio mais hidrogenado. Mas cadê o hidrogênio mais hidrogenado? É esse da ponta. O carbono mais hidrogenado, desculpe-me. O carbono mais hidrogenado é esse daqui, porque ele tem 2 hidrogênios invisíveis. E aqui já tem 4 ligações, não tem nenhum hidrogênio. Então o hidrogênio se liga aqui na ponta e a hidroxila vai se ligar no outro carbono. Então isso daqui também, essas moléculas estão aptas para sofrer reação de adição. Na terceira, eu tenho o cloro e o pentano. Aqui tem dupla ligação, onde ele entra? Não. Para que ocorra uma reação aqui eu tenho os hidrogênios. Para esse cloro se ligar a essa molécula, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que tirar um hidrogênio daqui para ele entrar no lugar do hidrogênio. Então isso é um outro tipo de reação que nós vamos ver adiante, que é a reação de substituição, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, a alternativa correta, a alternativa quem não sofre reação de adição, é a letra C. Voltando aqui, só para completar, aqui eu tenho tripla ligação, né? A ligação vai se quebrar, e aqui também eu tenho duas duplas ligações para o cloro entrar nessa molécula, certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Você deve assinalar. Vamos para a próxima questão? Qual das substâncias abaixo é produzida pela hidratação do acetileno em meio ácido com presença de catalisador? Faz aí que nós aguardamos aqui.
Voltamos para corrigirmos o exercício. Então vamos lá. Nessa atividade, nós temos a seguinte informação. Qual das substâncias abaixo é produzida pela hidratação do acetileno em meio ácido com presença de catalisador? Então eu tenho aqui o nome das substâncias, etileno, acetona, ácido acético, etanol, acetaldeído. Fala, professor, não sei nada disso, vou chutar. Não, não chute, porque é muito fácil. Olha aqui, a hidratação do acetileno. Quem é o acetileno? É o carbono com dupla ligação, que é conhecido como, é o eteno, né? O nome oficial dele é eteno, mas ele é conhecido como acetileno. Ele tem uma dupla ligação e o que vai acontecer? O hidrogênio vai se ligar a um carbono, a hidroxila vai se ligar a outro, formando este composto aqui, que é o quê? Qual é a função desse composto? Ela tem uma hidroxila que está ligada a um carbono saturado. Isso é um álcool. Lembra da musiquinha? Se a hidroxila está ligada a carbono saturado, é álcool, é álcool. Então, você lembrando disso, você não erra. Qual é a alternativa correta, então? Quem que é álcool daqui? Etileno, acetona, ácido acético, etanol, acetaldeído. Então, a resposta correta é a letra D. 2 carbonos, met e et, hidroxila ligada a carbono saturado, é álcool, termina com ol. Alternativa correta, letra D. Vamos para a próxima? Questão 6. Complete as seguintes reações de adição. É com você. Faça aí que nós aguardamos aqui. Voltamos para a correção. Vamos lá. Complete as seguintes reações de adição.
Reações de adição, ele não me diz se tem peróxido ou não. Então vamos lá. Eu tenho as duplas ligações dessa molécula que pode ser quebrada para a entrada do hidrogênio ou do bromo. Que molécula será formada? Professor, mas você quebrou desse lado, não poderia ser do outro? Está na mesma. Qualquer lado que a ligação dupla for rompida vai formar a mesma molécula. Porque se inverter ela é uma molécula virada. Se eu virasse de costa aqui, continuaria sendo eu, certo? Então aqui, o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado, com mais hidrogênio, e o bromo ao carbono menos hidrogenado, seguindo a regra de Markovnikov. E também, lembra que nós vimos lá no começo, as reações de adições podem acontecer em compostos cíclicos, pequenos, com 3 ou 4 carbonos. Então aqui na adição de cloro, o que acontece? Uma das ligações é rompida, e o ciclo se quebra e a molécula se abre. Então o cloro se liga nas extremidades dessa substância. Então nós temos o composto no primeiro, o 2-bromo-but-3-eno, e no segundo, 1,3 de cloro propano. Correto? Vamos para a próxima, a última questão. Complete a reação de adição a carbonila. É com vocês, façam aí que nós aguardamos aqui. Voltamos para a nossa última correção, essa é a nossa última questão de hoje. Então, assim, complete a reação de adição a carbonila. Eu tenho a carbonila aqui, C dupla O. Essa carbonila sofre ressonância, então o que acontece? Os elétrons se deslocam para o oxigênio e o oxigênio fica com caráter negativo. E o carbono fica com caráter positivo.
o que acontece? Ele fica apto para ocorrer uma atração, algum componente, algum composto que seja nucleofílico pode atacar e se ligar a ele. Então o cianeto se liga ao carbono e o oxigênio vai se ligar com o hidrogênio, formando aldocianidrina. Professor, essa molécula aqui é um aldeído, e se fosse uma cetona, como ficaria o nome? Ceto, de cetona, cianidrina. Certo? Tranquilo? Acertaram? Então, o que nós vimos hoje? Hoje nós vimos, foi uma retomada de conteúdo das principais reações de adição que nós encontramos nos vestibulares, Enem, certo? Então, seria isso por hoje e até a próxima aula.